Quando o medo bate, Deus diz: eu estou com você. Você já passou por um momento em que alguém muito importante na sua vida precisou se afastar? E de repente você teve que assumir responsabilidades que pareciam grandes demais. Pode ser um líder, um professor, um pai, uma mãe, um amigo, alguém que sempre estava ali te orientando e do nada, não está mais. É difícil, não é? Dá aquele medo, aquela insegurança, aquela sensação de: e agora? Será que eu dou conta? Foi exatamente assim que Josué se sentiu. Durante 40 anos, ele viveu sob a liderança de Moisés, o homem que Deus usou para libertar Israel do Egito, abrir o Mar Vermelho e conduzir o povo pelo deserto. Josué viu com os próprios olhos o poder de Deus, as vitórias e os erros, os milagres e os desafios. Mas agora, Moisés havia morrido. E Deus disse a Josué: você vai continuar a missão. Imagina o peso disso. Josué sabia que liderar aquele povo não seria fácil. Ele conhecia suas murmurações, suas rebeldias, suas fraquezas. E além de tudo, o que estava pela frente eram guerras reais. Batalhas contra povos fortes, exércitos poderosos e cidades fortificadas. Humanamente, era impossível vencer. Mas Deus não escolhe pessoas porque elas se sentem prontas. Deus escolhe porque Ele quer mostrar o seu poder através da nossa dependência dEle. E foi isso que Josué aprendeu. Mesmo com medo, ele ouviu Deus dizer: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E mais, sê forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Essas palavras mudaram tudo. Josué entendeu que a liderança dele não viria da sua espada, mas da presença de Deus. A vitória não viria de suas estratégias, mas da sua fidelidade à palavra. E Deus ainda disse algo muito importante: não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, Deus estava dizendo: Josué, o segredo do sucesso não é lutar mais forte, nem ter mais soldados. O segredo é permanecer comigo. É obedecer. É confiar. É não se afastar da minha presença. E isso é algo que a gente precisa ouvir hoje. Porque muitos de nós queremos vencer na vida. Queremos ser fortes, queremos alcançar coisas grandes, mas tentamos fazer isso sozinhos, do nosso jeito, com as nossas forças. Só que sem a presença de Deus, até o maior talento perde o sentido. Josué entendeu isso. Ele poderia ter confiado em sua experiência de guerra ou nas estratégias humanas, mas escolheu depender de Deus. E foi por isso que ele conseguiu atravessar o Rio Jordão, derrubar os muros de Jericó e conquistar a terra prometida. Sabe o que é mais bonito nessa história? É que Deus não apenas deu uma missão a Josué. Ele deu a sua presença. Ele não disse: vai lá e se vira. Ele disse: eu vou com você. E essa promessa não foi só para Josué. Séculos depois, Jesus repetiu praticamente as mesmas palavras quando enviou seus discípulos: e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Percebe a conexão? Josué foi chamado para conquistar Canaã. Os discípulos foram chamados para conquistar o mundo com o Evangelho. E nós hoje somos chamados para continuar essa missão. Anunciar o amor de Deus, viver com fé e confiar que Ele está conosco. Mas vamos ser sinceros. Nem sempre é fácil acreditar nessa presença. Às vezes, a gente se sente sozinho, como se Deus tivesse se calado. Tem momentos em que as batalhas parecem grandes demais. O medo, a ansiedade, as tentações, as pressões da escola, da família, das redes sociais. E a gente pensa: será que Deus ainda está comigo? Mas é justamente nessas horas que Ele mais quer nos lembrar: eu estou aqui. Eu nunca te deixei. Eu continuo ao seu lado. Josué aprendeu a confiar em Deus antes da vitória aparecer. E esse é o ponto principal. Fé não é ver para crer. É crer para ver. Quando Deus diz: ser forte e corajoso, Ele não está pedindo para a gente fingir que não sente medo. Ele está dizendo: mesmo com medo, siga em frente, porque eu estou com você. Coragem não é ausência de medo. É continuar andando mesmo quando o medo grita. E quando a gente aprende a andar com Deus, algo muda dentro da gente. O impossível começa a parecer possível. Os muros que pareciam intransponíveis começam a cair. E o medo vai perdendo força, porque a presença de Deus se torna a nossa confiança. Josué não liderou o povo porque era perfeito. Ele liderou porque acreditou que Deus não o deixaria sozinho.
E essa é a mesma promessa para mim e para você. Talvez Deus esteja te chamando para uma missão que parece impossível. Pode ser algo simples, como falar de Jesus para um amigo, perdoar alguém, mudar um comportamento ou simplesmente confiar nele quando tudo parece dar errado. Mas como Josué, você pode escolher. Ou olhar para o tamanho do desafio, ou olhar para o tamanho do seu Deus. E sabe o que é mais incrível? Quando você escolhe confiar em Deus, você também se torna uma influência na vida de outros. Olha o que aconteceu com Moisés. Ele partiu, mas sua influência continuou viva em Josué. E depois, a fé de Josué inspirou todo um povo a crer. Isso mostra que o que a gente faz com Deus hoje pode impactar gerações amanhã. Deus quer usar a sua vida, sim, a sua, para deixar uma marca. Talvez você ainda não veja, mas a fé que você demonstra agora, mesmo em meio às dificuldades, pode ser o exemplo que vai fortalecer alguém no futuro. Moisés deixou um legado. Josué continuou esse legado. E agora é a nossa vez de continuar o legado da fé. Mas para isso precisamos fazer o mesmo que Josué fez: ouvir, obedecer e confiar. Ele não começou a guerra sem antes meditar na palavra. Ele não saiu lutando por impulso. Primeiro ele buscou a direção de Deus e só depois avançou. E o que aconteceu? A presença de Deus foi com ele em cada passo. O povo viu, os inimigos perceberam e as promessas se cumpriram. Deus ainda age da mesma forma hoje. Quando você decide andar na presença dele, o seu caminho muda. Ele te dá força quando você está fraco. Te dá paz quando tudo está confuso. Te dá coragem quando o medo tenta te paralisar. E no final você percebe que não era sobre você ser capaz. Era sobre Deus ser suficiente. A lição final é esta: a presença de Deus é a maior promessa que alguém pode ter. Ela é melhor do que sucesso, melhor do que fama, melhor do que qualquer conquista. Porque se Deus está com você, nada pode te parar. Então, não tema os desafios, não fuja da missão, não desista da fé. Seja forte e corajoso, não porque você é forte, mas porque o Deus que está com você é poderoso. Josué confiou e o impossível aconteceu. E hoje, Deus está dizendo para você: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora eu quero falar com você que ficou até o final dessa mensagem. Se essa palavra tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus falando com você, comenta aqui embaixo, amém. Isso mostra que a palavra está alcançando vidas e a sua interação ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. Deixa o seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e para que a gente continue compartilhando mensagens de fé e esperança. E se inscreva no canal. Sério, isso faz toda a diferença. Cada nova inscrição é um passo a mais para que o Evangelho alcance mais corações. E não esquece, Deus está com você. Por onde você andar, Ele vai à sua frente, Ele luta por você, Ele te fortalece. Assim como esteve com Josué, Ele está com você. Hoje, amanhã e sempre.